Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Helenice Cavalcante, com o tema O Cristão Perante o Mundo. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Muito boa noite, muito bom te encontrar aqui, muito bom dia para quem a gente for encontrar no período da manhã e muito boa tarde para você que irá me dar o seu olá no período da tarde. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por me permitir estar agora aí na sua vida. E para que a gente inicie esse bate-papo bem gostoso, de uma forma assim bem relaxada, com a nossa energia bem voltada para a compreensão do tema da noite, eu convido a todos vocês para que façamos um pequeno momento de meditação. Meditação essa que seguirá em forma de oração. Para isso, para quem desejar fechar os olhos, fique à vontade. Quem não deseja, quem não se sente à vontade, fique à vontade também. Porque fechar os olhos é tão somente para a gente não se deixar influenciar pelo ambiente externo. Então vamos lá? Vamos dessa maneira permitir que os nossos corações se encham de toda essa alegria do encontro, de todo esse carinho que a espiritualidade aqui da Web Rádio Fraternal nos propõe, nos apresenta, dessa proposta de trazer a mensagem de Jesus, que não é minha, é de todos nós. Que a doce paz do meigo Rabi possa nos envolver e também o nosso Pai Criador nos dê a sua bênção. Então, a partir desse momento de gratidão, eu venho aqui também pedir licença a vocês para consultar aqui o nosso querido companheiro chamado aparelho telefônico celular. Por quê? Normalmente eu trago meu apoio com outro equipamento que quebrou. Como toda máquina não tem vida eterna, nem a nossa máquina tem. Então vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o cristão perante o mundo. O cristão perante o mundo. Acho que nós poderíamos aí dizer, não só o cristão. Poderíamos remeter agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. E ali, no item 10, falar o homem no mundo. Porque não basta eu ser ou me intitular cristão. É preciso que dentro de mim exista a consciência, o reconhecimento e a aceitação efetivos do que é ser cristão. Aliás, termo este, nomenclatura essa, terminologia essa, que não nasce a partir do que nos traz aí na história que Jesus nos deixou, de forma alguma. Ele trouxe uma mensagem, pediu, orientou os seus discípulos que a divulgassem e a levassem para todos os lugares, para todas as pessoas. Ele não estipulou nada em relação a ser ele com o título, que é um título, Cristo. Cristo não era o nome, era um título. Ele não estabeleceu nada disso. Foram aqueles que o seguiram e que posteriormente começaram a disseminar a mensagem a partir dos discípulos que depois se tornam seus apóstolos. A partir da mensagem mais do que importante de Paulo, que é considerado o maior divulgador. E de tudo que veio depois, o estabelecimento, gente, do termo cristão veio só bem depois. Se eu não estiver enganada aqui, no século II ou no século III. Acredito eu que é no século II. E no século III vem, então, Ciro, o imperador, né? Que se, entre aspas, a gente sempre coloca isso entre aspas, se converte, isso mesmo, se converte ao cristianismo para, numa manobra ali entre política
e manutenção de domínio de massa a partir da ignorância, converte-se ao cristianismo que ele temia muito, não só ele, como todos aqueles, tanto do lado que vinha dos hebreus, e então hoje, na época, seus descendentes, os judeus, mas aqueles que seguiam as leis, como do lado dos outros povos que temiam que os cristãos viessem e com sua mensagem começassem a desestruturar, a quebrar ali na base os conceitos que se tinha então, conceitos sociais, equivocados, muito equivocados. Não mudou muito hoje, porque, embora tenha percorrido toda essa distância secular, tenha nascido aí uma série de teorias, e que com isso uma série de ideologias religiosas. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não estabeleceu que aquele que o seguisse deveria ser cristão. Mas ele deixou uma mensagem. E tudo isso que caminhou, tudo isso que andou, simplesmente veio e modificou a essência da sua mensagem. Tanto que nós tivemos várias tentativas de trazer de volta a pureza, né, da mensagem cristã ou da mensagem de Jesus. A primeira, assim, que foi muito famosa e que permitiu uma excelente reflexão sobre qual era o posicionamento religioso na época, foi Francisco de Assis e seus seguidores, com o estabelecimento, então, daquela ordem religiosa, sem quebrar vínculos com a ordem então existente. Posteriormente, já na Idade Média mais avançada, sem essas disputas de terreno e de deturpação, né, da questão das guerras santas, nós tínhamos outros tipos de guerras, que eram as perseguições àqueles que não aceitavam, a perseguição à ciência, a perseguição àqueles que se consideravam algum tipo de risco para a sociedade. Nós temos nesse caminhar Johann Hus, né, que vem e bate literalmente de frente com a igreja, e daí, com isso, ele é condenado ao suplício da morte na fogueira. Posteriormente, Johann Hus, segundo teorias que a gente encontra dentro da literatura espírita, mas não existe assim nada efetivamente que diga, foi isso. Mas teorias nos dizem, e inclusive mensagens, que ele talvez tenha sido, depois, posteriormente, ele reencarne como o insigne codificador Allan Kardec. Posteriormente, nós temos também o grande racha, né, da igreja a partir de duas lutas bem intensas, Martinho Lutero e Calvino, que quebram, formam outras vertentes, e entre eles, mesmo sendo considerados uma igreja de protesto àquilo que existia, entre eles acaba também não existindo uma harmonia, que também se torna lá na frente, se tornam dissensões, e daí a gente sabe onde chegou, o que chegou hoje. Várias conceituações, várias ideologias e várias terminologias para se identificar aquele que segue as mensagens do Cristo. Não se pode dizer que esta ou aquela ideologia religiosa tenha o conhecimento da verdade. O próprio codificador, quando traz as suas análises dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa muito claro sobre o cristão e o mundo. Mais de uma vez nós temos essas análises, né, feitas por Emmanuel, também com orientações. Uma delas está constante, eu até tenho aqui anotado, no livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos aqui localizar para falar para vocês, como tem tema de consulta em casa. Caminho, Verdade e Vida, mensagem 102, o cristão e o mundo. E aqui eu abro um parênteses que Emmanuel chama a atenção a uma frase contida no Evangelho
escrito por Marcos, que não foi discípulo direto de Jesus, tá? Ele é um evangelista, mas não foi discípulo direto. E no seu capítulo 4, no item 28, ou versículo 28, ele traz a seguinte frase: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Emmanuel, que agora a gente faz efetivamente a entrada aqui do nosso tema, depois de trazer rapidamente e resumidamente, mas assim, bota resumido nisso, sobre o caminhar, né, do entendimento cristão. Emmanuel vem e nos auxilia na compreensão desse tema, o cristão e o mundo. Abrindo aqui a sua conversa, dizendo assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título relativo à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Olha que interessante. Aqui Emmanuel chama a atenção a essa frase contida no Evangelho de Marcos. Mas se nós formos também no Evangelho de Mateus, e aí no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nele todinho, nesse capítulo 10, a citação de que Jesus convoca, olha que interessante, os 12, ele coloca assim: e chamando os seus 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E ele, caminhando aqui, diz para esses 12 que eles vão entrar, vão caminhar, vão encontrar obstáculos. Onde os aceitarem, para louvarem, para agradecerem. Onde não forem aceitos, ao sair, ainda limpar os pés da areia daquela localidade. Não trazendo aqui, gente, um entendimento de que, você não acredita em mim, problema seu, você não vai ser feliz. Não é nada disso. Jesus trazia aqui, e aí eu volto, né, a Marcos e a Emmanuel para a gente poder entender isso. Jesus trazia aqui a seguinte reflexão: eu vou levar a mensagem, aceite quem quiser aceitar. E se não quiser, segue teu caminho. E você que está levando a mensagem, segue teu caminho também. Isso se dá muito hoje em dia e não mudou nadinha com aqueles seguidores de várias ideologias religiosas que tentam a todo custo converter os outros. Não vou citar nomes, não vou citar ideologias, porque da minha parte seria simplesmente antiético e desrespeitoso. Mas nós sabemos que algumas ideologias fazem isso, como também o fazem ideologias políticas, que tentam convencê-lo a se tornar desta ou daquele segmento político partidário, político-partidário. Não estou falando aqui do estabelecimento de leis que criam as políticas públicas que desenvolvem a sociedade, que regem a sociedade. Estou falando de política partidária, daquela que tenta te envolver para que você torne-se um adepto. A mesma coisa nas ideologias religiosas que tentam a todo custo te envolver com a afirmação de que elas realmente conhecem a verdade, elas realmente são detentoras daquilo que Jesus deixou, tomam para si. E a gente sabe que isso vem de séculos e séculos, não é de agora isso, né? São histórias seculares, tomam para si, né, a prerrogativa de representarem não só a Jesus, mas ao Criador. A nossa petulância, a nossa arbitrariedade diante da vida, a nossa arrogância, faz também com que muitos no seio espírita ajam dessa maneira. Em muitos momentos nós lemos, tanto no Evangelho,
como na codificação toda, e na Revista Espírita, né, em todo o conjunto da Revista Espírita, que Kardec afirma efetivamente que o Espiritismo traz uma verdade. Mas ele não traz uma verdade que irá derrubar a ferro e fogo o que quer que seja que esteja aí na frente. Ela só se sustenta, se continuar abraçada, em harmonia, em trabalho, com a ciência e com o entendimento religioso que existe no momento em que ela se apresenta. Isso tem que ficar muito claro. O Espiritismo, a doutrina espírita, embora receba o título doutrina, ela não veio doutrinar ninguém. Ela é uma filosofia de vida, de libertação de consciências. Anda par e par com a ciência. Anda par e par. Com várias afirmações do codificador e dos espíritos, que respeitássemos o que a ciência da Terra traz, porque muito do que foi apresentado para Kardec não havia o conhecimento na época, nem o entendimento, hoje está se explicando, levando-se para a análise da pesquisa científica. E Kardec não fez nada da cabeça dele, do olho dele, ele observou, ele buscou, ele trabalhou em cima de cada conceito que a ele era apresentado, de cada desconfiança que ele tinha, de cada coisa que lhe falaram. Se vocês quiserem ouvir a respeito do cristianismo dentro do espiritismo, e onde Kardec afirma que todo verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma e uma só pessoa, lá, capítulo 17 que eu citei para vocês, do Evangelho segundo o Espiritismo. Basta lermos a obra toda. Não adianta, eu leio o Evangelho toda noite, ok. E o Livro dos Espíritos? Está estudando com ele? Não. O que está fazendo então? Tem que estudar. Ele é o primeiro. Não tem aquela forma interessante das crianças, né, que tem até uma história que pede para o pai descascar a mexerica, né? E aí é uma lembrança de uma moça que ela chegava para o pai e falava para ele, né, tirar primeiro, começar pelo começo, que era abrir para ela a primeira casquinha, puxar uma parte da casquinha e dali ela ir puxando o restante. O Espiritismo fez isso. O estudo que Kardec realizou com a ajuda de um grupo imenso de pessoas que seriamente estudaram com ele, sem falar na nossa querida Amélie, já fazendo aqui uma grande homenagem a todas as mulheres deste mundão, a todas essas batalhadoras, a todas essas que enfrentam e enfrentaram até hoje grandes questões relativas ao preconceito, né? A todo tipo de violência e venceram, estão adiante, e aquelas que ainda vivem, que precisamos dar todo o apoio e não fazer essa comemoração só no dia 8, fazer com que isso se torne um ponto de homenagem, de atenção. Atenção. E em todos os momentos dentro da doutrina espírita nós encontramos isso, atenção. A forma feminina. Atenção a esse posicionamento de pedir para reencarnar, que espírito não tem sexo. E espírito reencarna com a escolha necessária para a sua evolução. Ele escolhe. Ele diz, quero reencarnar assim, na família tal, e tudo é devidamente planejado com aceite dos outros que vão estar com ele, naquela história encarnatória e também naquele processo lá, que vai ter provas, vai ter expiações, mas vai ter também muita evolução se souber aproveitar. E aí, se ele escolhe reencarnar no sexo feminino, é que sabe do que virá, porque ainda estamos muito presos a convencionalismos que já não fazem mais, não tem mais necessidade de existir no nosso mundo e que já não fazem mais sentido a sociedade ainda viver com isso. Então a gente homenageia aqui a querida esposa, as médiums, que foram as grandes colaboradoras de Kardec, né? Amélie Baudet, sua esposa, como ele chamava, Gabrielle Amélie Baudet, que ele chamava de minha doce Gabi,
e ele afirmava que sem ela ele não faria nada, né? E também as médiuns, ele foi cercado de muitas médiuns, muitas, não foram só homens, a grande maioria eram mulheres, né? E assim, até de adolescentes, até de crianças, que depois, né, com os estudos e as orientações dos espíritos, convite para vocês, se quiserem saber detalhadamente sobre o que é a mediunidade, vai estudar numa casa espírita, num trabalho efetivo de educação mediúnica. Mas antes tem que estudar o livro dos médiuns, a partir do ensino básico. Para poder entender o que é tudo isso, Helenice. Para entender isso que Marcos falou e para entender isso que Mateus escreveu. Ambos escrevendo sobre Jesus, sobre o que Jesus falara. Quando Jesus convida todos a seguirem, dizendo, vá, enfrente tudo, deixe que o outro reflita, não queira impor, não faça tudo isso que a gente está falando, não queira impor, aceite o outro como o outro é, livre-se, desprenda-se de preconceitos, porque você vai pisar em solo diferente. Isso é ser verdadeiro cristão. Quem é cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Pode ser que eu seja cristão sem ser cristão? Claro. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem, onde os espíritos e Kardec, a partir de toda aquela análise sobre as orientações dos espíritos, diz que o homem de bem, ele dá um rol ali de atitudes que o homem de bem pode fazer, deveria, aliás, ser e fazer. E aí ele diz, olha gente, lá no finalzinho ele dá um consolo, porque a gente começa a ler que vai, meu Deus, não vou chegar nisso nunca, não vou alcançar isso nunca. Aí lá no finalzinho ele fala assim, olha, isso seria o ideal. Mas se você estiver pelo menos começando, tentando fazer algo nesse sentido, você já está no caminho. E esse é o verdadeiro cristão. E eu não preciso ser da religião A, B ou C, nem mesmo que não siga religião alguma. Segundo, também está lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, em várias citações, são aqueles momentos em que Kardec traz para análises, reflexões nossas, principalmente nas aberturas, né, das revistas espíritas, que ele lançava uma vez por mês, era uma vez por mês, começou em 1861 e terminou em 1869, quando ele desencarna. Em cada uma ele fazia ali a abertura, a introdução, com uma análise profunda de algum tema da época. E um dos temas mais tratados por ele era que o maior inimigo do espiritismo não é nenhuma religião, nem a ciência, e sim o materialismo. Porque o materialismo embota os nossos sentidos e nos impede de nos ver como realmente somos, espíritos eternos que estamos aqui temporariamente encarnados para viver um processo de aprendizado. E esse aprendizado aqui na Terra é um aprendizado que me ajuda na evolução espiritual. Então, o materialismo é assim. O materialismo, de forma geral, traduz-se por sentimentos mais apegados a falsos conceitos, vai acabar mesmo, não vai ser nada, então eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a perda da noção de ética e assim por diante. Isso não significa que ali na frente ele não possa mudar. E também Kardec chama a atenção que nem os ateus podem ser considerados como pessoas que não vão alcançar a evolução. Temos, e Kardec deixa muito claro, muitas pessoas que não acreditam na essência divina que nós somos, que não acreditam nem na existência de um ser divino criador, esse ser, essa essência de amor que nos dá essa oportunidade encarnatória. No entanto, tem um comportamento muito melhor do que muito daqueles que ele próprio fala, se intitulam cristãos. E muitas vezes a gente se depara com isso dentro até do movimento espírita. Muitos podem se ofender com isso que eu vou falar, mas não se ofendam não. Façam uma pequena observação dentro da casa espírita onde vocês se encontram e verifiquem aqueles
que simplesmente só querem tomar passe, que é assistência espiritual, que vão à casa espírita e simplesmente, o máximo que fazem é pegar uma tarefa simples. Saibam que para pegar até a tarefa mais simples é necessário fazer curso, é necessário fazer o curso básico. Não coloquem em lugares estratégicos, como por exemplo uma recepção, alguém que nem sabe quais são as atividades da casa, que nem saberia dar uma resposta ali na recepção, pum, de urgência, pum, de surpresa. Encaminha essa pessoa, né, para a entrevista, e da entrevista encaminha também essa pessoa para o curso. E aquele que faz a recepção é a pessoa mais importante para isso. Creiam. Então tem muito espírita que não quer saber de estudar, que não quer saber de colaborar dentro das atividades da casa, que quer fazer a caridade, quer participar dos trabalhos assistenciais da casa, mas na hora que ele quer, como ele quer, no dia que ele quer, se a casa tiver trabalho de orientação do lado que seja, mas que isso gere algum tipo de assistência social, todos os voluntários têm que ter assinado o seu devido documento de voluntário, adesão ao voluntariado da casa, e cumprir horário, e cumprir certinho o dia, que ele vai escolher e vai ser verificado se ele pode ou não, por causa do número de pessoas que atuam. Porque tem pessoas que chegam lá e falam, eu quero ministrar aula de inglês, e a instituição não dá aula de inglês. A instituição trabalha, por exemplo, no âmbito da saúde. Ou é uma instituição espírita que tem um trabalho assistencial na área da educação, e a pessoa chega lá, eu quero ser um psicólogo voluntário. Pera lá, precisa ver se a gente pode fazer isso. Porque aí tem que consultar a legislação pertinente a que essa casa está engajada. Não pode ser assim aleatório. Então, é preciso que esse entendimento de ser cristão, aqui, agora, não seja apenas visto como, não dá para ser cristão no mundo, porque o mundo não tem mais jeito. O mundo tem jeito. Se nós buscarmos na internet hoje e jogarmos assim, numa pesquisa rápida, boas ações, vocês não fazem ideia do número de pessoas que por si só, ou engajadas em algum trabalho social, estão fazendo boas ações por aí afora. Tanto que existem alguns sites específicos só para essa finalidade, para divulgar boas ações no Brasil e fora do Brasil. Tem jeito sim, não tem jeito para quem não tem vontade de ser aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Por isso que fica muito claro nesse ensinamento, né? O homem no mundo, o cristão no mundo. Emmanuel, quando nos traz aqui, olha como ele diz, muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Esquece-se que o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Quer dizer, o mundo tem mais jeito? Cara, você está esquecendo que um dia você foi assim e hoje você não é mais? Então, se eu estou tentando fazer esse processo de autoconhecimento, se eu estou frequentando, aqui falando só de espiritismo, não vou julgar ninguém, não tem esse direito, não tem essa prerrogativa, não tem esse mérito, nem Jesus fez isso. Mas vamos aqui pensar em nós. Se eu frequento uma casa espírita, se eu estudo essas obras fantásticas subsidiárias da codificação, seja Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, gente, não dá para citar um só não. Tantos médiuns fantásticos psicografaram livros excepcionais
que são nosso suporte para compreensão, para análise, para estudo da doutrina. Nessa linguagem moderna, né, que a doutrina nos traz. Se eu estou fazendo esse processo, jamais eu posso entrar naquela conversa de fila de supermercado, de fila de banco, de fila de farmácia, de fila, qualquer brasileiro adora uma fila, né? Eu fiquei sabendo pelos meus filhos, porque meus filhos são de descendência oriental também, né? E a minha filha já teve a oportunidade de visitar o Japão. Aí ela falou assim para mim: mãe, você não faz ideia, o povo lá é igual a gente aqui, adora uma fila. Aí eu falei: a conversa é igual a nossa aqui, para falar mal do governo, para falar mal de alguém, para reclamar de doença, para reclamar da carestia, que ainda se ouve isso na fila, para reclamar disso e daquilo. Ela falou: olha, mãe, nem tudo eu entendia, porque ela estuda há muitos anos. Ela me ouviu falar dela agora, vai ficar muito brava. Mas nem tudo ela entendia, né? Mas ela disse que muitas vezes as conversas não eram assim, não. Que a maioria não migrava para isso. Mas que ela ouviu muita conversa também nesse sentido. Quer dizer, a fila muitas vezes se torna para muitas pessoas um processo terapêutico. Mas, gente, vamos convir? Se você quer sarar, não é com aquele que está doente igual a você. Procura ajuda. Procura ajuda emocional, tem ajuda no âmbito da saúde mental, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, psiquiatras, terapeutas, grupos de autoajuda, tem uma inúmera forma da gente crescer emocionalmente. E aí, se eu faço esse processo de autoconhecimento, a começar pela obra da codificação, pelas obras subsidiárias, se eu estou buscando ajuda, eu tenho que parar de falar, então, que o mundo não tem mais jeito, senão é preferível voltar para as filas. Porque o posicionamento que nos propõe aqui Emmanuel, a partir desse ensinamento de Jesus, a partir da proposta de Jesus de que devemos sair e divulgar a mensagem, não é divulgar tentando convencer ninguém, é divulgar através dos nossos exemplos. Da forma como aquilo tem renovado a nossa identidade, o nosso eu, mostrar aquilo que verdadeiramente está construindo de melhor dentro de nós. Essa é a forma que ele falou para Mateus, que Mateus anotou. E essa forma de Marcos, gente, que está lindíssima e que Emmanuel traz. Primeiro a erva. O que é a primeira erva? É aquilo que Emmanuel fala na mensagem. Eu ainda estou lá atrasado, eu ainda não entendo, eu ainda sou muito ignorante, mas eu vou aprender um dia. Então um dia eu vou parar de fazer o mal. Não é ser conformista também não. É se engajar nesse mundaréu de coisa que existe que faz o bem. E fazer o bem também. De foro íntimo. Que caridade é foro íntimo. Passou de caridade, fazer o bem. Segundo, né, quando ele fala assim, primeiro a erva, depois a espiga. Primeiro a erva, está muito lá enrustido, está muito lá. Tal. O que acontece com a erva? A erva não veio do grão? Ela não veio da semente? Olha que interessante. Aí a gente já sabe que antes disso ele já falou da parábola do semeador. Que é preciso que ela seja jogada em terra boa para que aquilo, né, frutifique. Pois bem, um dia esse que hoje faz tudo errado, que pratica o mal, que faz de tudo para se direcionar no caminho daquilo que não é bom, vai caminhar no sentido do bem, porque um dia esse vai brotar. E ele brotou, ele vai virar o quê? Uma mudinha, a erva. Depois ele diz assim, depois a espiga. O que é a espiga? A erva cresce, e olha que interessante, quando a gente é aquela mudinha, né, que está aprendendo, tudo acontece para querer dizer para a gente, desiste, desiste, desiste. O que acontece com a mudinha na natureza? É chuva forte, é seca, são os animais que comem as folhas tenras, são aqueles que pisam nela, né? São as ervas daninhas. Igualzinho a gente. Depois ela cresce, se torna um arbusto ou uma árvore, sei lá, aquilo que vai dar a espiga. É nesse momento do fruto
né, da espiga, que nós estamos amadurecidos, recebendo a mensagem e estamos já naquele ponto de isso que eu falo já não encaixa mais em mim. Isso que eu faço já não faz... Não, aqui dentro já não... Se eu ainda sinto alguma coisa pelo outro que faz assim, ainda está na hora de modificar. E assim, isto, gente, isto é demonstração de crescimento espiritual. E aí Jesus diz, e por último, o grão cheio de espiga. O que é o grão cheio de espiga? O grão, quando jogado na terra, que vai virar de novo aquele arbusto, né? Primeiro a mudinha, depois o arbusto, depois vai dar aquele monte de espiga cheio de monte de grão e vai frutificar. Olha o ciclo da natureza. Então, quanto mais eu me esforçar na sementeira, não é só a sementeira para fora, é a sementeira daqui de dentro. É aquela que faz com que aqui dentro frutifique o que há de melhor. Esse é o cristão no mundo. Este que está iniciando o processo. E não vai ter conceito, filosofia, não vai ter ideologia que me faça voltar atrás. Se eu reconhecer-me num caminho para o bem e cada vez mais me sentir bem nisso, mesmo diante de tudo aquilo que diga não para mim, falar, não, eu vou prosseguir. Está doendo, mas eu vou prosseguir. Eu vou daqui a pouco virar o grão cheio de espiga. Então, que nós possamos prosseguir nesse trabalho, né, de autoconhecimento, de busca de entendimento constante, aceitando o outro como o outro é, não permitindo que o nosso olhar seja motivo de entristecimento e de sofrimento de ninguém, ou seja, não julgar, porque ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Do jeito que eu quero ser respeitado, o outro também quer. E do outro, do jeito que eu busco a felicidade, ele também busca. Esse é o amar, o nosso próximo como a nós mesmos. Eu aprendo a desenvolver esse amor fraternal, de autorrespeito, de autocompreensão, de autoperdão, para poder ampliar a espiga, né? Para poder distribuir o grão e assim estarmos todos maduros para amar o Criador. Muito obrigado, que tenhamos aí todos ainda ótimos dias e que a vida seja para nós presentes constantes de cores, flores, aromas e amores. Muito obrigada a vocês. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.